Nós vamos então para o nosso estudo bíblico dessa manhã, na nossa revista, e a lição de hoje tem como nome, o tema, o reino inaugurado. Inaugurado é aquilo que já começou, quando a gente fala sobre a inauguração da estação de trem de ferro. É a festa do momento que, a partir dali, aquilo ali vai funcionar. Então a gente vai tratar a respeito do reino de Deus, do reino de Jesus, no sentido então de que ele já começou. E aí nós então chamamos de o reino inaugurado. Nós vamos então para o Antigo Testamento, vai ser o texto básico, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e verso 14. Daniel, capítulo 7, do verso 13 até o verso 14. Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Amém. Aqui se trata a respeito do reino de Jesus. Vamos então estarmos orando. Pai querido, obrigado pela tua palavra, esse tesouro que nós temos, a revelação do Senhor para nós. Ó Deus querido, nessa manhã, diante desse assunto, que não é um assunto muito fácil, escatologia, tratar daquilo que já aconteceu, que está acontecendo, e de muitas coisas que ainda vão acontecer. Portanto, ó Pai querido, nos direcione com teu Santo Espírito, nos iluminando as verdades corretas que está em tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então o título é O Reino Inaugurado. Na nossa introdução, nós temos o autor nos lembrando que no centro da mensagem do Antigo Testamento está a esperança do reino de Deus, como também a esperança de um rei que realmente traria esse reino juntamente com ele, um reino que não terá fim, um reino que vai ser então pelos milênios e milênios sem fim. E essa mensagem ela já começa lá em Gênesis 3, verso 15. A partir então daquele momento, Deus já começa a lançar luz nessa vinda do Messias, apontando então para esse reino que na verdade já chegou. A inauguração do reino, assim diz o autor aqui da revista, mediante a pessoa do Messias, pode ser vista nos evangelhos através dos sinais que provam a sua presença. Apesar disso, aguardamos a sua instauração plena que se dará no último dia. É muito bom que a gente entenda isso. O reino de Jesus ele já veio, mas ele ainda não está completo. Você já participa desse reino, nós já participamos desse reino de maneira espiritual, mas nós aguardamos e devemos assim aguardar com bastante alegria, com uma grande expectativa, o momento então que esse reino vai ser completamente visível, e isso então acontece com a volta de Jesus. O pastor Antônio Huckman, que foi um dos grandes estudador desse termo, ele diz: nós compartilhamos de suas bênçãos, mas ainda aguardamos sua vitória total, a aplicação dessa vitória de Cristo na cruz. Nós agradecemos a Deus por ter nos trazido para o reino do Filho que Ele ama, e ainda continuamos a orar: venha o teu reino. Nesse sentido, perceberemos ao estudar esse tema que devemos conceber o reino tanto presente como futuro. Vamos então voltar lá atrás na Bíblia e vamos então tratar no Antigo Testamento sobre a promessa do reino. Lembrando, começa lá em Gênesis 3,15.
O autor também nos mostra aqui que já no livro de Deuteronômio a gente pode ver algumas pistas, principalmente quando a gente olha para textos como Salmo 47, verso 2, não é um texto profético, mas nos mostra que o reino de Deus, ou então Deus, ele não é Senhor apenas só sobre os israelitas naquele tempo. Deus é Senhor sobre todos, Ele governa sobre todos. Aqui nós estamos dizendo não do senhorio, no sentido de que a pessoa vai ser salva, mas no sentido de que Deus governa e de que Ele é rei. Salmo 47, vou dar um pulinho lá para a gente ver o que diz aqui, mostrando aí que Deus reina sobre toda a terra. Salmo 47, verso do número 2, diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Nós temos no livro de Salmos, vários salmos proféticos, apontando então para a vinda de Jesus. E quando chega nos livros proféticos, que foram escritos e vivenciados após ali o tempo de que foram escritos os salmos, a gente vai ver profecias muito claras, como Isaías 53, até mesmo colocando da forma que Jesus ia morrer entre ladrões, até mesmo a questão da veste dele ser tirada a sorte entre aquelas pessoas, os soldados que estavam ali guardando ali, aqueles que morriam na cruz. Irmãos queridos, então, portanto, essa promessa do reino, ela permeia toda a Bíblia, ela permeia o Antigo Testamento e faz um desfecho maravilhoso no Novo Testamento, mas não termina, porque sabemos que ainda falta profecias para cumprir, ainda falta a volta de Jesus. Isaías capítulo 9, verso 6, vai dizer então que essa criança nasceria, sobre os ombros dessa criança estaria o governo de Deus, o termo é: o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí então o autor também nos lembra quando o anjo aparece para Maria, e o anjo vai colocar exatamente isso, que Jesus, aquele que nasceria dela, ele seria um grande homem e teria um reino que não mais teria fim. As palavras então que nós encontramos em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, já está aqui transcrito na revista, um resumo, vamos assim dizer, desses versos, Lucas 1, 32 a 33, pode ser o seguinte: e que aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. É um resumo então daquilo que Gabriel fala para a Maria, que teve o privilégio então de ser mãe de Jesus. Voltando lá atrás de novo, lá para o livro de Daniel, a gente viu no texto básico nosso, verso 3 e 14, naquele tempo lá, foi dado a graça para Daniel de ver, de ter visões do que viria a acontecer, e aqui ele tem visão, ele tem uma profecia, ele recebe essa profecia de Deus, recebe essa visão daquilo que ainda não aconteceu, que é a segunda volta de Jesus. E observe aqui o que ele narra, verso 13: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Então aqui é Jesus vindo na sua segunda vinda. E então aquele Filho do Homem, dirige-se ao ancião de dias. Quem que é ancião de dias na Bíblia? Deus, é Deus, o ancião de dias. E o fizeram chegar até ele, até Deus. Verso 14: foi-lhe dado domínio, para quem? Para Jesus, Filho do Homem, e glória, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas
os servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus ele toma para si exatamente esse termo do Antigo Testamento, essa linguagem profética que é chamada então de o Filho do Homem. Ele mesmo diz o tempo todo, quando ele está pregando, falando com os seus discípulos, ele se coloca como sendo o Filho do Homem, ou seja, ele é o cumprimento dessas profecias. Ainda que essa profecia aqui do verso 13 e 14, ela ainda vai acontecer, e é o que nós aguardamos, dia e noite acontecer. Sabemos que não vai demorar a acontecer essa vinda, essa segunda vinda de Jesus. Jesus então é conhecido no Antigo Testamento, nas profecias, e no Novo Testamento como cumprimento. Ele é conhecido como sendo Filho do Homem. E aí nós temos diversas referências nesse sentido. Vou apenas estar lendo uma, onde Jesus se coloca como sendo Filho do Homem, que é Mateus capítulo 10, verso 45. Você pode aí acompanhar na sua Bíblia, tá? Mateus capítulo 10, verso de número 45, livro de Mateus, ou melhor, não é Mateus, que 45 é Marcos, desculpa aí, Marcos 10, verso de número 45. Jesus então se referindo a ele como sendo Filho do Homem. O verso 45 nos diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha aqui que no início desse verso ele está usando o termo Filho do Homem. Novamente, voltando lá atrás, o autor nos chama novamente de volta para o Antigo Testamento, olhando então para Salmo 2, que é um salmo completamente messiânico. Salmo 2, podemos aí olhar o título dele. Salmo 2 vai dizer o seguinte para nós. Salmos, capítulo 2, pode acompanhar aí comigo. Salmo capítulo 2, que diz então o seguinte. Salmo 2, olha só o título do Salmo 2. O reinado do ungido de Deus. E a gente então percebe que realmente a linguagem aqui está voltada para aquilo que Jesus fez, para aquilo que aconteceu também no passado e algo também que ainda vai acontecer. Observe aqui no verso de número 6, referindo então a Jerusalém, mas na verdade não a Jerusalém terreno, celestial. Verso 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei, isso é Deus dizendo, sobre o meu santo monte Sião. Verso 7, agora volta então lá o tempo eterno, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é um verso muito importante, ele é uma pérola, ele é uma diamante aqui dentro, porque ele nos ensina o seguinte: Jesus ele não é criado, como tem movimento aí que diz que Jesus ele é criatura, Nós sabemos que não é. Jesus ele é filho de Deus, e não é filho de Deus como nós somos filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, mas Jesus não. Ele não é adotado, ele não é criado por Deus, ele é eternamente incriado, e ele é o que? Gerado de Deus. Esse é o termo que está aí no verso 7. Jesus é aquele filho unigênito, ou seja, só ele é filho da maneira que ele é, gerado por Deus. Então mostra que o reino estaria vindo através de Jesus, ele vai reger com vara de ferro, está aí no verso 9, com certeza que ainda não aconteceu, vai acontecer na sua segunda volta. Vamos então agora para o segundo tópico dessa revista da lição de hoje, sobre o reino inaugurado. Vamos então para a inauguração do reino. Irmãos amados, nas palavras de Jesus,
as pregações de Jesus. Nós vamos então perceber que realmente está dizendo, que realmente Jesus está dizendo: olha, eu cheguei, eu sou o rei, e o reino então de Deus está começando no meio de vocês. O reino de Deus já está presente no meio de vocês através da minha presença. E hoje, nós fazemos parte desse reino? Sim, nós fazemos parte desse reino de maneira espiritual. Jesus hoje reina sobre as almas daqueles que já estão no céu. Eles estão reinando com Cristo os 1000 anos, e nós então estamos reinando com Jesus aqui na terra de maneira espiritual. Esse tempo aí entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. É interessante a gente olhar para essa questão. Lá no Antigo Testamento, o pessoal olhava para frente, esperava e aguardava o rei, aguardava o Messias, e cria que quando o Messias viesse, ele já instauraria para sempre o seu reino. Mas todo mundo foi pego de surpresa, porque Jesus veio, realmente ele instaurou o reino, mas não de uma forma plena, dando então um tempo entre a sua primeira vinda e a segunda vinda, para que pessoas e mais pessoas, e até mesmo o mundo todo, fosse avisado por meio do Evangelho de que eles podem entrar no reino de Deus, e ao mesmo tempo avisado para que, diante dos pecados e da resistência do povo em servir a Deus, eles então sejam condenados conscientemente da rejeição deles ao Evangelho, da rejeição deles à pessoa do Rei verdadeiro, que é Cristo Jesus. Mateus 3, verso 2, nós então vamos encontrar Jesus dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, eu estou aqui presente, e é através de mim que o reino está vindo, então está próximo o reino dos céus. Eu quero lembrar os irmãos o seguinte: irmãos, a questão daquele termo, últimos dias, é muito bom que a gente entenda que a gente já está vivendo esses últimos dias, não só pela questão da gente já estar passando pelos princípios das dores, mas porque a Bíblia entende e nos mostra que quando Jesus veio, começou então o início desses últimos dias. Nós estamos então vivendo os últimos dias, aguardando apenas o último dia, e é aí a volta de Jesus. O último dia então se refere a essa segunda vinda de Cristo Jesus. Eu estou olhando aqui os textos, e era para mim ter encontrado o texto, aquele texto que fica bem claro, que Jesus diz: olha, não vai pensar que eu estou ali, ou que eu estou acolá na minha volta, porque o reino de Deus, ele está dentro de vocês. O reino espiritual hoje de Jesus, ele não é tão visível, mas ele vai ser visível quando? Na volta de Jesus. O reino hoje de Jesus, ele acontece de maneira espiritual, a partir então daqueles que buscam e servem a Jesus, e tem, como Jesus, como sendo o Senhor da vida deles, colocando então para nós, é o ato então de nós termos Jesus como sendo o Senhor da nossa vida, é o que nos faz então participar desse reino presente, desse reino espiritual nesse momento. O autor nos chama aqui para que a gente analise as palavras de João Batista, e é bem interessante essa questão. João Batista estava lá já preso, e havia batizado muita gente, pregado. O papel de João Batista é o papel então de abrir o caminho, preparar o caminho para que o rei viesse, o rei chegasse, que é Jesus. E ele sabia disso, o Espírito Santo havia comunicado isso ao coração de João Batista. É interessante também que eles são próximos, na questão sanguínea, ou seja, João Batista é primo de Jesus, isso fisicamente. E naquele tempo, um momento onde havia muitos reis, principalmente no Antigo Testamento, também no Império Romano também havia os seus reis locais, mesmo que a ordem maior vinha do imperador, aquele que governava todo o império. Mas quando um rei então ia em algum lugar, ele mandava um emissário na frente,
Ele mandava um representante na frente para ir resolvendo as questões legais, burocráticas, para quando o rei chegasse, já estava tudo organizado para o rei, então, passar por ali, dar a sua palavra e tudo mais. João Batista é esse emissário que vem antes de Jesus, aplanando o caminho, preparando as pessoas então para que recebesse o verdadeiro rei que é Jesus. E depois então de Jesus, de João Batista apontar para Jesus como sendo o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista é preso. Ele entende ali que realmente o seu ministério estava acabando. Ele era ainda bem jovem, mas ele fica um pouco em dúvida, pensando, será que Jesus é o rei mesmo? Será que Jesus é esse mesmo que eu abri caminho e preparei caminho para ele? Ou será que a gente tem que esperar um outro aí? Porque João Batista sabia que o rei, ele não só traria paz, mas também ele traria juízo, julgamento. E quando ele olha para Jesus, ele só vê Jesus pregando o amor, a misericórdia, curando cegos, expelindo demônios, mas ele não vê Jesus condenando ninguém. Ele não vê julgamento, então ele fica confuso com isso aí. Vejamos então essa citação, a citação que vai tratar sobre essa questão. Eu creio que Mateus 3, verso 12, vai nos mostrar isso aí. Mateus capítulo 3, verso de número 12. Mateus capítulo 3, verso de número 12. Isso aqui é João Batista preparando o caminho para Jesus. Sempre dizia, olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que é mais poderoso, batizar vocês com o Espírito Santo. E aí ele diz então no verso 12, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então João Batista olha para Jesus e vai, cadê a parte de queimar a palha no fogo? Cadê a parte de separar o joio do trigo? Ele não vê isso, então ele fica preocupado. E a pergunta então que ele manda para Jesus é a seguinte: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Cristo então responde. Está aqui a resposta, e está no livro de Mateus, capítulo 11, verso 3 até o verso 5. Vou estar lendo aqui com vocês, pode acompanhar também. Mateus 11, o verso 3 até o verso número 5, onde diz assim, aqui tem a pergunta, né? És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, olha aí, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aqueles que não acharem em mim motivo de tropeço. Então Cristo ainda mandou uma palavra aí, meia dura no final, dizendo, olha, realmente acredite nisso aí que eu estou colocando para você, e não venha tropeçar em mim, nessa obra que eu estou realizando. Irmãos queridos, essa primeira vinda de Jesus, ele vem com o propósito de trazer salvação. Ele vem então com o propósito de trazer redenção, não só para Israel, mas ele vem com o propósito de trazer redenção para todas as nações. E graças a Deus que realmente nós temos visto durante esses 2 milênios que já aconteceram após a vinda de Jesus, nós temos visto que o Evangelho tem alcançado locais e mais locais, países e mais países, nações e mais nações, ainda que a gente saiba que existe algumas pequenas etnias que ainda não foram alcançadas, porque quando elas forem alcançadas, nós sabemos que de acordo com a palavra de Jesus, em Mateus 24, ele vai voltar. Ele só está aguardando isso. Terminarmos então de
levar o Evangelho a todas as nações, Cristo vai estar voltando. Irmãos queridos, o juízo, essa outra parte que João Batista estava preocupado, que é pegar o joio e separar e colocar no fogo, essa parte só vai acontecer na segunda volta de Jesus, nessa vinda que a gente está aguardando. Mas ainda olhando mais um pouco essa questão de Jesus, realmente deixar bem claro para nós que o reino já foi inaugurado, de que nós já estamos vivendo debaixo do reino de Deus. Nós podemos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 12, verso 28. Aqui está bem claro essa afirmação de Jesus, onde então ele diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, vocês viram fazendo essa obra, mandando os demônios embora, né? E teve um momento que não era pouco demônio não, como aquele possesso lá de Gadara, né? Gadareno, ele estava com cerca de 6.000 demônios. O termo que é usado lá, qual que é mesmo o termo que eles mesmos falam? Eles falam então que era uma legião, baseada então na legião do exército romano. Uma legião do exército romano significava 6.000 soldados, né? 6.000 demônios de uma vez que isso manda embora. Ou seja, o reino de Deus tinha chegado através do seu rei, que é a pessoa de Cristo Jesus. E temos outros textos como Lucas 11:20, que vai nos deixar bem claro que o reino de Deus então já foi instaurado, já foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. É verdade que a gente sabe que Deus sempre reinou sobre a terra, Deus é rei sobre toda a terra, mas quando se trata a respeito desse reino de Deus vindo, é o senhorio de Jesus Cristo sobre a vida da pessoa, porque Deus continua reinando sobre tudo, não é mesmo que a pessoa seja ímpia, não quer nada com Deus, Deus continua governando tudo que existe, até mesmo também a vida daquela pessoa, no sentido de que Ele permite a pessoa fazer o que quiser de ruim, de mal, mas Deus continua reinando. Lendo aqui um pouquinho na nossa revista sobre o que o autor coloca, ele diz: Deus sempre reinou sobre a terra, mas o reino predito pelos profetas foi inaugurado quando o Verbo se fez carne. Desse modo, devemos ver o reino de Deus sempre inseparavelmente ligado a Jesus. Os apóstolos, a bonita forte. Os apóstolos anunciaram o reino de Deus vinculado a Cristo. Eles testificavam do reino de Deus. A missão deles era anunciar o Evangelho, a chegada do Messias predito, a fim de que o recebessem como Salvador e Senhor, adorassem-no, amassem-no, obedecessem a Ele e confiasse nele. Então os apóstolos, eles são testemunhas vivas desse reino que já veio, desse reino que nós pregamos hoje, desse reino que tanto Jesus falou no Novo Testamento. Já observaram que todas as parábolas de Jesus, elas estão voltadas para qual assunto? Reino de Deus. Ou então ele usa o termo reino dos céus. Ele diz assim: e eis que o reino dos céus é comparado a um homem que saiu esparramando, sementes, que saiu plantando, jogando sementes, semeando. E assim todas as parábolas estão voltadas para essa questão da vinda do reino de Deus. Nossa lição é bem grande, nós já temos aqui bastante partes. Nós vamos então terminar por aqui, e no próximo domingo a gente vai então ver sinais que comprovam, sinais que realmente evidenciam que o reino de Deus já veio e já está no meio de nós. E nós que temos Jesus como Senhor da nossa vida,
nós então pertencemos a esse reino, nós já entramos nesse reino. Mas ao mesmo tempo é muito importante a gente entender que a Bíblia fala também sobre a vinda do reino de Deus, no sentido então desse reino pleno, completo, na volta de Jesus. Inclusive a gente já faz parte desse reino, mas ao mesmo tempo a gente diz, venha o teu reino, faça a tua vontade, venha o teu reino. A gente pede então na oração dominical, na oração do Pai Nosso, para que esse reino venha. E sabemos então que ele vai vir de uma forma plena, completa, na volta de Jesus. Então, portanto, tenha nessa manhã essa certeza que o reino de Deus já veio. Nós já reinamos com Jesus. Aqueles também que morreram estão reinando com Jesus nos céus. Estão lá. Pedro, Tiago, João, Moisés e muitos outros, Elias, aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, estão lá, estão reinando com Jesus. E nós aqui na terra também reinamos com Jesus de uma forma espiritual. Vamos estar nesse momento então encerrando, agradecendo a participação de vocês, de cada irmão, de cada irmã, independente de onde você está, que Deus o abençoe. E logo mais à noite nós teremos o nosso culto às 19h30 e estaremos também transmitindo o culto à noite pela internet. A gente vai estar passando aí alguns avisos pelo Zap, estejam então atentos. Vamos então orarmos, colocarmos então a nossa vida, o nosso dia, a nossa semana na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo fato de fazermos parte desse reino, o reino dos céus. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos. Adoramos ao Senhor, que é Deus, que é Rei, que é soberano, que habita nos céus, mas também que habita em nosso meio. Cristo Jesus, através do Santo Espírito. Ó Deus bendito, coloque em nosso coração essa alegria. Alegria, Pai amado, pelo fato de pertencermos ao Teu reino. E sermos, ó Deus, cidadãos, não da terra, mas cidadãos dos céus. Cidadãos da Nova Jerusalém. Pai querido, e aguardamos com ansiedade, com alegria, com expectativa boa, a volta do Teu Filho Cristo Jesus. Sabemos, ó Pai, que não tarda. Sabemos, ó Deus, que esse momento da volta de Jesus, aquilo que João Batista esperava, e era não só a questão do Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, mas também o juízo, o julgamento vai estar acontecendo com a volta de Jesus. Ó Deus querido, nos ajude a evangelizar. Ó Deus, rogamos em favor de muitas pessoas que nós amamos, que ainda não têm um compromisso contigo. Ó Deus, que possamos esforçar para levar até a eles a Tua palavra. Ó Deus, e que eles venham converter. Aqueles também que ainda não reconciliaram contigo, que um dia foram membros de igrejas evangélicas. Ó Deus, trabalhe esses corações, que eles não venham deixar para a última hora, porque a última hora não existe. Ó Deus querido, nós rogamos que o Teu reino aqui na terra cresça, que alcance mais vidas, famílias e pessoas. Oramos em favor de cada irmão, de cada irmã, de cada família que pertence a essa igreja, em favor dos enfermos. Colocamos, ó Pai, cada um deles, esses nomes que nós temos colocado segunda após segunda diante do Senhor. Ó Deus, os abençoe, traga cura, traga recuperação, a restauração da saúde. Oramos, ó Pai, também em favor daqueles que estão na área da saúde, diante desse Covid, dessa pandemia, dessa peste. Ó Deus, os guarde e traga a eles também a tranquilidade, a confiança em Ti, porque o Senhor é o Deus que nos guarda e também é o Deus que nos cura, caso venha ficar alguém entre nós enfermos. Obrigado, nós confiamos em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.